Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o clássico carioca neste sabadaço de carnaval, cara. Carnaval, né? Carnaval. Bom, cada um tem um ponto de vista, né? Aqui, especialmente no Rio de Janeiro, não teremos os desfiles da escola de samba, proibido blocos de carnaval, proibido isso, proibido aquilo, mas o feriadão foi dado. O feriadão de carnaval foi dado. Óbvio que com segunda intenção. É só você pensar um pouquinho, tu vai ver que não tem escola de samba, não pode bloco, mas o feriado tem. Você pensar um pouco, tu vai ver que foi com segunda intenção para provar uma situação que a maioria já sabe qual é o resultado. Mas como foi feita uma pressão, então a política foi por esse caminho. E querendo ou não querendo, o pessoal da política vai acabar tendo uma resposta positiva sobre o que eles pensavam sobre o carnaval. E neste sábado, para uns de carnaval, outros não, teremos o clássico entre o Fluminense e Vasco da Gama no Engenhão, às 5 horas da tarde. Clubes que têm jogos na outra semana importantes, um pela Libertadores e outro pela Copa do Brasil, mas que são em dias diferentes. O Fluminense joga contra o Milionários na terça-feira, ganhou a primeira partida, está muito bem encaminhada a classificação, mas ainda não está classificado. E o Vasco joga pela Copa do Brasil, só que na quarta-feira. O Vasco joga na quarta-feira. Então, olhando por esse lado, dá para o Vasco poupar menos, que o Vasco vai jogar fora de casa contra a Ferroviária. Dá para o Vasco poupar menos do que o Fluminense. Então é sobre isso, sobre esse clássico que a gente vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Vasco da Gama, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, e torcedor brasileiro que acompanha o canal em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá para a gente falar sobre este jogo. Bom, vamos aqui logo para a classificação, tá? Classificação aqui do Campeonato Carioca. O Fluminense é o primeiro colocado com 21 pontos. O Fluminense já está classificado matematicamente entre os 4 primeiros. O Fluminense não perde a classificação. O que o Fluminense pode perder é a primeira colocação. Agora, entre os 4, o Fluminense já está garantido. O Vasco está muito bem encaminhado, mas ainda não está garantido. Nessa fase, quem fica em primeiro lugar tem uma vantagem em relação aos outros. Porém, diante do que o Fluminense tem em mãos agora, e o Vasco tem, a situação do Fluminense é de se pensar bem. Vale a pena eu botar o time completo
arriscar e perder mais um jogador, já perdeu o Fred, perder mais um jogador, jogo contra o Milionários, a um jogo onde o Fluminense é favorito, já tem uma vantagem porque ganhou fora de casa, o time do Milionários é bem limitado, mas surpresas acontecem. E o Vasco perde mais algum jogador, tipo o Cano. Só tem um Cano como centroavante e um garoto. Vale a pena botar o Cano para jogar contra o Vasco? Para o Cano se machucar? E na terça-feira ter a Libertadores? Então, é um caso a pensar. Se o Fluminense, eu particularmente já vou dizer, eu não colocaria. Eu colocaria o time reserva. O Fluminense jogou algumas partidas desse Campeonato Carioca com o time reserva. Acho que até contra o Volta Redonda, que entrou com o Natan e o Ganso, alguma coisa desse jeito. Eu pouparia, não colocaria o Cano, improvisaria alguém ali, entrava com dois atacantes. O Luiz Henrique eu não colocaria, eu iria poupar. Felipe Melo também, que já tem uma certa idade, para não forçar. Ou seja, eu ia colocar um time quase que todo reserva, poderia até botar um ou outro titular ali, os dois. No máximo. Até o Fábio eu ia poupar. Acho que não vale a pena. O que é interessante para o Fluminense é ganhar o primeiro turno, simbólico primeiro turno do Campeonato Carioca, ou se classificar para a final do Campeonato Carioca e ganhar o Campeonato Carioca. O que o Fluminense quer não é ganhar o primeiro turno, é ganhar o Campeonato Carioca. Então, para mim, o Fluminense tinha que ir com um time completamente reserva. Completamente reserva. Porque se o Fluminense perder, o Vasco vai passar o Fluminense. O Vasco vai passar o Fluminense. O Vasco vai lá para 22 pontos. O Fluminense pode cair para a terceira colocação, porque o Flamengo vai jogar contra o Resende, pode ganhar e também passar o Fluminense. E cair para a terceira colocação. Só que aí tem uma outra situação. A torcida do Fluminense vai falar, Magalhães, mas isso não é problema, porque a gente está ganhando as últimas partidas. No Campeonato Carioca, o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. O Fluminense pode cair para a terceira colocação. Se o Botafogo ganhar o seu jogo, vai para 19. Encosta no Fluminense. O Fluminense corre um perigo de ir lá para quarta colocação. E no chaveamento pegar o Flamengo de novo. Mas estamos ganhando o Flamengo. Irmão, cada jogo é uma história. Mas eu não acredito que isso aconteça. No ruim, o Fluminense fica em terceiro. Ficando em terceiro, ele pega o Vasco. Então, tem que se olhar essa pontuação também. Mas nem por esse olhar, não vejo necessidade do Fluminense ir com o time principal. O Botafogo joga nessa rodada contra a Portuguesa. O Fluminense, depois desse jogo contra o Vasco, o Fluminense pega o Resende, pega o Boa Vista, pega o Resende e o Boa Vista. Já vai ter passado da fase em cima do Milionários. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, só para me dar uma olhada aqui, rápido. Isso. E depois eu não sei quando é o outro jogo aí da pré-Libertadores, que ele vai pegar, não sei se é o Olímpia, não sei. Ele vai pegar, mas acredito que o Fluminense vai se manter ali. Terceiro, segundo ou primeiro. Mas mesmo que tiver que pegar Botafogo, Vasco ou Flamengo, não acho que vai valer o risco o Fluminense arriscar. Ir com o time principal para esse jogo contra o Vasco. Acho que o principal para o Fluminense é ir com o time inteiro contra o Milionários. Apesar de eu achar o time do Milionários bem limitado, bem fraco, mas zebras acontecem. Então, para mim, o Fluminense tem que ir com o time todo reserva. Já o Vasco da Gama. O Vasco da Gama joga contra o Ferroviário fora de casa pela Copa do Brasil, só que na quarta-feira. Então joga no sábado, tem domingo, segunda e terça. Dá para se preparar para esse jogo contra o Ferroviário. Então, pro Vasco da Gama,
para o Vasco da Gama era interessante ir com o time principal. Acho que dá para o Vasco ir com o time principal, ganhar um clássico, porque jogou contra o Botafogo e perdeu. Tem esse caso contra o Fluminense. Depois, o Vasco tem um clássico contra o Vasco. E é uma boa oportunidade para o Vasco ganhar um clássico, porque não estou falando que o Fluminense é mais fraco que o Flamengo. Não é nada disso. Mas tem 2 clássicos aí, onde provavelmente o Flamengo vai com o time principal e o Fluminense não. Olhando por esse lado, o Vasco tem que... vou ali contra o Fluminense. Vou ali contra o Fluminense para me ganhar o clássico. Até porque quando você ganha o clássico, você tem uma empolgação maior. O torcedor do Vasco está empolgado aí com a 777, 70 milhões, vai investir 700. Só que tem que lembrar, vai investir 700. Só que a dívida do Vasco também é 700. Eles assumem a dívida. Eu acho que a torcida do Vasco tem que botar o pezinho no chão, que eu tô vendo um monte de canal que cobre o Vasco que fala um montão de asneira. Calma, galera. Calma. Já vi canais que falam do Vasco, o novo bilionário, Neymar. Ô, irmão, não viajem na maionese, federal. Não viaja. Alô, torcida do Vasco. Não viaja. A SAF pode ser uma boa? Pode. Eu vou dar minha opinião, já falei. Do Cruzeiro, do Botafogo, fiz no vídeo sobre o Bahia. Eu sou muito desconfiado com o SAF aqui no Brasil. Aqui no Brasil, lavagem de dinheiro é a coisa mais fácil do planeta. Eu acho que é o país que tem mais facilidade para se lavar dinheiro. Eu sei que tem todo um contrato, tem toda uma situação, mas, irmão, eu não confio ainda. Mas é a saída que muitos clubes estão vendo. Tomare que o tiro não saia pela culatra do Cruzeiro, do Botafogo, agora do Vasco da Gama. Tomare. Mas esse investimento não chegou. O Vasco vai com o que tem. E está fazendo um bom início de ano o Vasco da Gama. Então, acredito que seja o jogo para o Vasco botar o time principal, que se jogar na quarta, e ganhar o seu primeiro clássico. O Fluminense já ganhou 2. Ganhou do Botafogo e ganhou do Flamengo. O Vasco perdeu pro Botafogo. Então tem que ganhar 1. O Flamengo já ganhou 1. O Botafogo já ganhou 1. O único que não ganhou o clássico foi o Vasco. Então, essa é a oportunidade. Então, para mim, o Fluminense com o time reserva e o Vasco com o time principal. O Vasco está muito bem estruturado. O Zé Ricardo está dando uma cara. É um time que está fazendo muito gols. Está se empenhando muito. O Fluminense também é um time que já tem uma cara, está jogando com 3 zagueiros, mas de repente nem vai com 3 zagueiros, vai jogar com 2. Acho o jogo muito parelho. O time do Fluminense com o time principal, o time do Fluminense para mim é mais forte do que o do Vasco. Agora, o time do Fluminense com o time reserva, para mim o Vasco é melhor. Não acho que seja parelho, acho que o Vasco é melhor. O Vasco principal, para mim, é melhor do que o reserva do Vasco, do que o reserva do Fluminense. O titular do Fluminense, para mim, é mais forte do que o titular do Vasco. Então, vai depender muito de como coloca. Mas eu tenho quase certeza que o Fluminense vai com o time reserva. Sendo assim, o Vasco, para mim, com o time principal, é favorito. É mais forte do que o Fluminense. O favoritismo é um pouco maior. Ali a gente pode colocar 55 para o Vasco, 60 para o Vasco, 40 para o Fluminense. Porque o Vasco vai com o time principal e o Fluminense, a princípio, não. Então, 60-40 para Vasco da Gama. Se for o time principal do Fluminense, eu inverto. 60 para o Fluminense, 40 para o Vasco. Aí a gente vai procurar aqui algumas coisas sobre time. A gente vê aqui o Fluminense do Abel Braga. Eu não acredito que vá com esse time. Vamos ver. Aqui está Marcos Felipe, pode ser. Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro, Pineda. Pode ser. Wellington Martinelli, Ganso, Natan, Arias e Cano. Ali eu não colocava o Cano. Ia que esse time
Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro, Pineda, Wellington, Martinelli, Ganso, Natan. Não é um time ruim. Não é um time ruim. Não é um time ruim. É um time que dá para jogar de igual para igual. Dá para jogar de igual para igual. Mas eu, olhando ainda o que eu vi jogar, eu coloco o Vasco um pouco na frente, o titular. Se você pegar nomes por nomes, nome por nome, o do Fluminense, o reserva do Fluminense, os jogadores são até mais conhecidos do que o do Vasco. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas eu estou falando do que eu vejo jogar. Tá? Do que eu vejo jogar. Nome não ganha jogo. Nome do Fluminense tem mais. O time reserva do Fluminense tem mais nome do que o time titular do Vasco. Mas no futebol, o time titular do Vasco está me agradando em muitos pontos. Esse time reserva do Fluminense, a gente não sabe. Porque ele perde um pouco em velocidade ou perde muito em velocidade. Beleza? Mas é um time bom. Mas para mim, o Vasco titular é melhor do que esse time. Ou melhor, vai ter um desempenho coletivo melhor do que esse reserva do Abel. Tem a lesão do Fred, o Kennedy. O John Kennedy está fazendo a cirurgia. E o Freitas também. O David Braz está suspenso, está pendurado. E o Samuel Xavier também. O Vasco. Thiago, Everton, Ulisses, Anderson Conceição e Edmar, Matheus Barbosa e Juninho, Gabriel Peck, Nenê, Bruno Nazário e Raniel. Se você olhar nome, como eu falei, o do Fluminense tem mais. Mas o conjunto desse time titular do Vasco, para mim, é melhor do que o conjunto do time do Fluminense reserva. Beleza? E eu também vi alguns jogos do Fluminense, mesmo com o time titular, ganhou. Mas o Fluminense também não fez uma grande partida. Essa é a verdade. A gente está falando de partida, mas ganhou. Está invicto uma porrada de tempo. Está tomando muito pouco gol. Tomou 2 gols no Campeonato Carioca. Então, é um time aonde o reserva do Fluminense tem mais nome, mas o titular do Vasco tem mais conjunto. Por esse motivo, para mim, o conjunto do Vasco pode fazer a diferença perante ao time reserva do Fluminense. Se você pegar o time titular do Fluminense, aí ele é superior tecnicamente do que o time do Vasco. Taticamente, bate ali muito bem, mas aí vai fazer a diferença, porque tecnicamente o time do Fluminense leva uma vantagem sobre o do Vasco. Mas para mim, o jogo vai ser parelho de qualquer maneira, dependendo da escalação, pode ter a vantagem para um, para outro. A vantagem do Vasco é o conjunto em cima do Fluminense. O Fluminense, assim, o Luiz Henrique perde muito. Com o meio de campo que está escalado aqui, fica um time muito cadenciado. Aonde vai ter que ter a bola, porque não vai dar para sair na correria ou procurar o contra-ataque, porque vai faltar velocidade. Então esse Fluminense reserva é um time que vai ter que ficar com a bola, tocar a bola, girar a bola. O time do Vasco acaba sendo um pouco mais rápido e dá para explorar um pouco o contra-ataque. Porém, como o Vasco está atrás na tabela, a necessidade do Vasco de ganhar é maior. Então, acho que o Vasco vai sair um pouco mais para o jogo e o Fluminense vai esperar um pouquinho mais. O Fluminense vai ser um pouquinho mais reativo e o Vasco um pouco mais positivo. Mas acho que posse de bola vai ficar muito meio a meio, principalmente pela escalação do Fluminense, que tem que ser um time de posse de bola. Mas acredito que seja um jogo laicar. Eu não acredito num jogo de ataque contra a defesa. Acho que vai ser um jogo bem parelho,
Não vejo os times fazendo aquela marcação muito alta. Acho que vai ser um jogo onde vai se deixar jogar lá atrás e vai começar a marcar do meio campo para trás, tanto o Vasco quanto o Fluminense. E o que errar menos e o que aproveitar melhor a qualidade dos jogadores técnicos que cada um tem, pode fazer essa diferença. O ataque do Vasco está saindo muito bem ali na frente com o Nenê e o Raniel. Eu não iria com o Cano se eu sou o Abel. Não iria com o Cano. Eu ia com outro jogador ali, um falso 9, qualquer coisa desse tipo. Mas é um jogo muito parelho, Mas coloco o Vasco titular um pouquinho à frente do reserva do Fluminense. E o time titular do Fluminense um pouco à frente do time titular do Vasco. Espero que seja um grande jogo e vença o melhor. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!